Então, pessoal, vamos usar mais um vídeo aqui, onde eu compartilho com vocês as minhas anotações de aula, e dessa vez é sobre a disciplina de transmissão de calor, mais precisamente sobre trocadores de calor, onde nós vamos ver dessa primeira parte aqui do vídeo, desse primeiro vídeo que eu estou gravando aqui, do método da diferença da temperatura média logarítmica, LMTD. Eu tirei esse exemplo aqui, resolvido do livro do Sengel, o livro Transferência de Calor e Massa. No caso era da terceira edição, do autor Sengel. No capítulo 11, que trata sobre trocadores de calor e mostra esses dois métodos. O primeiro, que é esse da temperatura média logarítmica, tem esse exemplo 11.3 aqui, que diz o seguinte: diz que o vapor no condensador de uma central elétrica ele deve ser condensado a uma temperatura de 30 graus Celsius com a água de refrigeração de um lago das proximidades, que entra nos tubos do condensador a essa temperatura aqui de 14 graus Celsius e os deixa a 22 graus Celsius. A superfície dos tubos tem essa área de 45 metros quadrados. A superfície dos tubos é de 45 metros quadrados. O coeficiente global de transferência de calor, aquele U maiúsculo, tem um valor de 2.100 watts por metro quadrado de Celsius. E a questão pede para determinar a vazão máxima necessária de água de resfriamento e a taxa de condensação do vapor no condensador. Aqui nós temos esse trocador de calor de contracorrente. Nós podemos ver aqui que tem a temperatura tanto de entrada quanto de saída. As temperaturas de saída são fornecidas, são conhecidas, então é bem adequado nós utilizarmos esse método aqui, a temperatura média logarítmica. De acordo com as considerações já apresentadas lá, desse exemplo resolvido lá do livro, se vocês tiverem acesso ao livro, vocês vão ver aqui que ele diz logo as considerações iniciais do problema, que o regime é um regime permanente, todo o processo não tem essa variação toda. Trocador de calor bem isolado, de modo que a perda de calor para o meio envolvente é desprezível. As alterações de energia, tanto cinética quanto potencial, são desprezíveis. Não há incrustações nessa tubulação. E as propriedades dos fluidos são constantes. As propriedades dos fluidos, vocês podem ter acesso aí pela tabela A9 desse livro do Sengel, onde aqui eu já peguei o calor de vaporização da água a essa temperatura aqui. Tem esse valor aqui, bem como o calor específico da água fria na temperatura média de 18 graus Celsius. Esse calor específico aqui tem esse valor aqui. Essa temperatura média é a média da água, no caso. Nós temos a temperatura de entrada da água 14 graus Celsius e de saída aqui nos tubos. Então a média desses dois, 18 graus Celsius, vocês vão lá na tabela A9 do Sengel e obtêm o calor específico. Então vamos à análise da questão. Pede a vazão máxima da água de resfriamento e a taxa de condensação do vapor. Isso aí é determinado por essa fórmula aqui, onde nós vemos aqui a fórmula do calor sensível, onde nós vemos aqui o M, né, que nós temos que achar aqui, a vazão máxima no caso. Só que nós não temos essa taxa de transferência de calor aqui. Tanto para essa fórmula aqui para achar da água, quanto do vapor aqui, não temos essa taxa de calor, que é a mesma no caso. Então vamos achar como? Seguindo aqui, essa outra página. Nós vamos utilizar, temos que achar esse Q e vamos achá-lo para colocar aqui nessa fórmula aqui e encontrar esse valor. Mas antes disso, temos que achar essa diferença de temperatura média logarítmica. Como é no caso, nós estamos utilizando esse método. Então, achando essa variação de temperatura, a diferença de temperatura entre o vapor e a água de resfriamento nas duas extremidades do condensador, no caso esse delta T1, temos aqui TQ, que entra a temperatura do fluido quente, que entra, no caso é o vapor, fluido quente, 30 graus Celsius, TQ que entra, menos TF, TF é F de frio, que sai 22, a temperatura que sai 22. É o delta T1, deu esse valor aqui, 8 graus Celsius. Delta T2, TQ, temperatura do fluido quente, que sai, no caso, 30 graus Celsius,
menos o TF que entra, a temperatura do fluido frio que entra aqui, que é o 14. Tá vendo? Dando esse valor aqui. Pronto. Isso aqui nós vamos utilizar aqui na fórmula da diferença de temperatura média, logaritmo aqui, entre os dois fluidos. Substituindo na fórmula aqui, obtemos essa temperatura média aqui, logaritmo, né? Esse ΔT ml com esse valor. Agora nós podemos calcular a taxa de transferência de calor através substituindo esses valores, o coeficiente global, como foi fornecido, 2100, a área que foi fornecida, 45 metros quadrados, e esse ΔT ml aqui. Substituímos, achamos o calor, no caso, a taxa de transferência de calor, que deu 1087 kW. E agora sim nós podemos voltar para essa fórmula aqui, como estamos vendo aqui, substituindo e já isolando já para achar a vazão máxima da água. Substituindo aqui taxa de transferência de calor, calor específico da água, que foi como foi fornecido aqui, a gente achou pela tabela. No caso, a temperatura aqui para a água, a temperatura de saída da água e de entrada da água. Saída da água e de entrada da água. Substituindo aqui. Isolando, já está isolado aqui a vazão máxima. E achamos aqui 32,5 kg por segundo, é a vazão máxima da água. Do vapor, no caso, essa equação do calor latente aqui, para o vapor, o calor é o mesmo. O Q ponto, de 87 kW. Sobre aqui essa entalpia de vaporização do líquido, né? No caso do vapor, esse HF, que no caso, voltando aqui, achei na tabela A9, tá aqui, para essa temperatura aqui de 30 graus Celsius. Substituindo aqui nessa forma, isolando, pronto. E achei esse valor aqui de 0,45 kg por segundo. Então, pessoal, é preciso que circulem cerca de 72 kg de água para cada 1 litro, para cada 1 kg de vapor, para eliminar o calor liberado nesse processo de condensação. Então nós podemos aqui ver aqui, se colocar um dividido pelo outro aqui, ó, 72 kg de água. Então essa questão é simples, como nós tínhamos visto. Aqui era só determinar a vazão máxima necessária da água de resfriamento. E a de vapor também, a taxa de condensação do vapor, onde nós obtivemos esse resultado aí. Então eu espero que tenha ajudado vocês alguma coisa. O vídeo está balançando um pouco, eu estou segurando com a mão só. Mas é essa aí a questão 11.3 do capítulo 11 do livro do Senjo, trocadores de calor pelo método da diferença de temperatura média logarítmica. Então é isso.